A Deus. Vamos abrir a palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Quando o pastor me pediu para trazer a palavra, há uns dias atrás, essa mensagem eu já tinha reservado há algum tempo anterior, quando ele me pediu para eu trazer a palavra, que ele ia pregar, na igreja. Então, Deus sabe como faz as coisas, E eu não vejo coincidência no reino, eu vejo providência. Embora a mensagem ele me deixou livre, me deixou à vontade, Se eu quisesse dar continuidade, se eu quisesse trazer uma outra palavra, ele deixou à vontade. Mas o próprio texto vai mais ou menos seguir nesse ritmo, Não temas. Embora não tenha aqui a palavra não temas, tem outra palavra, mas segue nesse mesmo caminho. Porque o nosso Deus, Ele está vivo. Ele ressuscitou. E é isso que nós vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos repetir essa palavra. Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Vamos repetir. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum vos perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos repetir? Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua misericórdia, Senhor, que dura para sempre. Tua misericórdia, Senhor, nos trouxe até aqui, Senhor, esta noite, para cultuarmos. Isso só foi possível, Senhor, porque a Tua misericórdia nos cercou e nos trouxe até aqui, Senhor. Agora, Senhor, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Fala comigo, Senhor. Fala com os irmãos, Senhor. Não conhecemos o coração de ninguém, o Senhor conhece, Pai. Não sabemos quem entrou aqui, Senhor. Ó Deus, como está o seu coração, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai.
Que esta paz que excede todo entendimento, Senhor, venha dominar o nosso coração, Senhor. Fala conosco, nos abençoa, Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. O título, eu só mudei, né? Não temas, mas o tema para essa noite é calma, há esperança. É o que nós vamos ver aqui no texto sagrado. Aqui nós vemos o contexto aqui, os discípulos estão dentro de casa, trancafiados, como a própria palavra de Deus diz aqui, no versículo 19, na última parte, né? Estavam os discípulos, né? Com medo dos judeus. Então nós vamos ver aqui dois perigos, né? Esse aqui é um perigo externo. Eles estavam com medo dos homens religiosos da época que mataram o Senhor, e eles estavam se refugiando, apavorados, escondidos, com medo de colocar a cara lá fora. Imagine vocês dentro de casa, sem poder sair. Nós vivemos isso, né? Até certo ponto na pandemia, não foi? O vírus veio, esse terror, esse maligno vírus veio e nos trancafiou. Eu me lembro que no início, eu já estava paranoico, que eu fui ao mercado, comprei algumas coisas e pelo hábito, né, esqueci, coloquei a mão assim na boca, coisa assim. Aí eu fiquei contando os dias. Eu me lembro que eu fiquei contando os dias para saber se eu tinha adquirido o vírus e se isso ia me fazer mal. Eu pensei, bom, quando o vírus entrar, se entrou, eu vou contar aí pelo menos uma semana, 5 dias, para ver se eu estou infectado. Então eu não tinha paz. De tamanho foi o medo. E eu me lembro que passou, aí eu vi, bom, então não fui infectado, graças a Deus. Depois eu tomei a decisão de dizer, eu não vou mais ficar apavorado, vou só me precaver, mas eu não vou ficar apavorado, eu tenho que ser liberto. Usei máscaras nas ruas, né? Aqui na igreja, mas em casa eu já não usava, ficava à vontade com as minhas filhas, porque eu falei, se tiver que pegar, vai pegar, não tem jeito, não tem jeito. Então fui liberto. Agora imagine, diante de uma ameaça como essa, os discípulos, logo após o Senhor Jesus ter morrido, né, ressuscitado, eles sabiam, mas porém estavam ainda duvidosos. E agora eles estavam trancafiados com medo dos judeus. Então foi um perigo externo. Eles estavam com receio de colocar, como dizem no ditado popular, né? Dou minha cara a tapa, eu vou encarar. Não, eles se refugiaram. E diz a palavra de Deus aqui, logo a seguir, veio Jesus. Que maravilha! É quando nós estamos com o nosso coração assim apavorados, e vem a presença gostosa, a presença gloriosa do Senhor se coloca ao nosso lado, assim como se colocou ao lado do apóstolo São Paulo, que também estava vivendo essa mesma situação, embora sendo o grande apóstolo São Paulo. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus se colocou ao lado do apóstolo São Paulo e disse-lhe, não temas. Então nós vemos que os discípulos aqui, eles sentiram, não só sentiram, mas viram o Senhor. E ao verem o Senhor, Jesus se colocou no meio. E é assim, irmãos, todas as vezes que nós se sentimos acuados, temerosos, apavorados, sintamos a presença de Jesus ao nosso lado, dizendo,
não temas. Por quê? Porque a própria presença dele já é o suficiente. Se Jesus se colocasse ao nosso lado, não falasse nada, mas a própria presença dele já é suficiente, como foi com os discípulos aqui. Mas ele não ficou só ali no meio deles. Diz a palavra de Deus logo a seguir: paz seja convosco. Ele ministrou a paz. Se não bastasse a própria presença dele, ele ministrou paz aos corações dos discípulos. E é isso que muitas das vezes nós precisamos, de uma ministração. Quantas vezes nós sentimos assim, apavorados, né? Com medo de algo, de alguma coisa. Mas saiba de uma coisa: Jesus está em nosso meio. Jesus está ministrando paz essa noite ao nosso coração. Você pode não ouvir a voz dele audível, mas está ouvindo a voz dele nas Escrituras. Ele por si só já está falando: paz seja convosco. Por 3 vezes essa palavra aqui é dita. Isso mostra a ênfase do que ele queria passar para os discípulos. Então esse foi o primeiro inimigo que os discípulos tiveram que enfrentar: o medo externo, medo dos judeus, medo das ameaças. E até hoje nós, em alguns países, nós vemos isso. Na China, onde o culto é proibido público e os irmãos se reúnem em cavernas, em buracos, adorando a Deus. Mas o mesmo Deus que esteve presente aqui com os discípulos, estão presentes com esses irmãos, ministrando paz. Então nós vemos aqui que o medo, ele é um terrível inimigo, né? Pode ser um medo externo, pode ser um medo interno, seja qual for o medo, que é natural, irmãos. Depois que o pecado entrou no mundo, o que aconteceu com Adão? Adão teve medo de Deus, por isso ele fugiu da presença de Deus, porque o pecado havia inaugurado ali, havia entrado nas entranhas, na alma do homem, e o homem passou a reagir dessa forma, dessa maneira, e não foi diferente com os discípulos, e não será diferente conosco. E eu me lembrei da pregação também passada do pastor Josenildo pregando. Quem lembra aqui do mar, né, agitado, e Jesus estava onde? Lá no monte, não é isso? E ele falou sobre o contraste entre o monte e o mar agitado. O contraste entre o monte da presença de Deus, o monte da oração, né, o monte da graça, e os discípulos onde estavam? Em meio a um mar. E eu me lembro que, falando desse contraste, ele disse uma frase aqui que eu anotei e quero compartilhar com os irmãos, o próprio do pastor Josenildo, que disse: Deus quer compartilhar conosco da sua paz e alegria. Assim como foi lá no monte, quando Jesus estava, e também no mar, quando Jesus ministrou aos discípulos: não temais, tende bom ânimo. E aqui, mais uma vez, ele está falando: paz seja convosco. E o versículo 20 diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos, o lado, e o que aconteceu? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha só, ao verem o Senhor, a própria presença de Jesus trouxe alegria ao coração dos discípulos. E não é isso muitas das vezes que acontece conosco, quando nós estamos assim, temerosos, tristes, cabisbaixos, derrotados. Mas você pode dizer: mas irmão Ângelo, como é que nós podemos ver
o Senhor para eu me alegrar. Os discípulos aqui viram o Senhor visivelmente. Mas o texto vai dizer: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então nós somos bem-aventurados. Onde nós encontramos Jesus? Nas Escrituras, nas páginas das Escrituras, lendo as Escrituras. Quantas das vezes você pegou a Bíblia, sentou meio triste, desanimado? Eu não sei quem já teve essa experiência. Eu já tive, já perdi as contas. Muitas das vezes eu fui ler a Bíblia somente pelo hábito, para dizer assim: Senhor, estou batendo um ponto. Mas no momento em que começava a ler as Escrituras, parece que as letras saltam dos nossos olhos, e aquilo faz os nossos olhos brilhar, e renasce no nosso coração a esperança. Então o que é isso? É a presença manifesta do Cristo ressurreto dentro das Escrituras. Ao ler as Escrituras, meus irmãos, o seu coração se alegrará, e aí podemos dizer: nós estaremos vendo o Senhor. Eu posso dizer: eu já vi o Senhor essa manhã ao ler as Escrituras. Você pode dizer a mesma coisa: eu vi o Senhor, porque é pela fé. O cristão hoje vive pela fé, não pelo que ele sente, não pelo que ele vê, mas é pela fé. Então nós vemos aqui os discípulos se alegrando ao ver o Senhor. E diz o versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, olha só a ênfase do Senhor Jesus com essa palavra: paz seja convosco. O Senhor já tinha dito, uma só vez já era o suficiente, mas Ele quis inculcar a ministração no coração dos discípulos. E Ele continua dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, uma vez que eles viram o Senhor, uma vez que eles receberam a ministração dessa paz, houve o que aqui? Um comissionamento, um chamado. É muitas das vezes isso. As experiências que nós tivemos um dia com Deus, dele se revelar a nós, não é para nos deixar sentados no banco, mas é para nós nos erguermos e sairmos da nossa inércia, porque os discípulos estavam na inércia, o medo estava paralisando eles, mas Jesus já se colocou ao lado, Jesus já ministrou a paz, Jesus já se revelou a ele. Agora o Senhor diz para eles: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então eu aprendo aqui que Jesus, o Senhor Jesus, quer nos tirar dessa inércia, quer nos tirar desse local de paralisação, irmãos, para fazermos a sua vontade, para cumprirmos o seu propósito. Cada um que está aqui sentado essa noite tem um propósito, tem um chamado de Deus para a sua vida. Talvez o seu chamado seja interceder, orar por vidas. Talvez o seu chamado seja contribuir. Talvez seu chamado seja para pregar. Talvez seu chamado seja para servir. Eu não sei qual o seu chamado. Eu não sei qual o seu propósito. Como os discípulos aqui estavam paralisados, mas eles receberam esse comissionamento. E diz a palavra de Deus: e havendo dito isto, versículo 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O que isso significa, esse sopro? Significa que a mente deles foram abertos para o entendimento das Escrituras. Se você voltar aqui em Lucas, capítulo 24, o último capítulo, o versículo 45, também falando sobre após a ressurreição, né? Diz assim o versículo 45 de Lucas 24: então lhes abriu o entendimento
para compreenderem as Escrituras. Foi esse sopro que Jesus fez nos discípulos. Ele deu entendimento aos discípulos. E um dia também, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, os nossos olhos espirituais foram abertos. O Senhor soprou em nossa mente, o Senhor soprou em nosso entendimento. Hoje nós podemos ler as Escrituras e termos o entendimento que o Senhor quer nos passar, porque nós tivemos esse encontro com o Senhor, assim como os discípulos também tiveram esse encontro com o Senhor, e a mente deles foram abertos, o entendimento deles foram abertos. Por quê? Porque eles tinham recebido esse comissionamento, esse chamado para pregar a palavra de Deus. Então o príncipe da paz se aproxima dos débeis, ele não desiste dos seus. Descansemos nessa verdade, ele está em nosso meio. Então nós possamos sair daqui, irmãos, tendo esse entendimento. O Senhor me salvou, a sua graça me alcançou, Ele me deu entendimento das Escrituras. Se eu estiver triste, eu posso abrir as Escrituras e ver nas Escrituras a pessoa do Senhor Jesus. Para quê? Para Ele alegrar o nosso coração. Porque nós vamos ter dias de tristeza. Porque enquanto nós estivermos aqui, embora tenhamos esses momentos de tristeza, momentos sim, não moradia. A tristeza não vem para o nosso coração para fazer morada eterna. Não. A alegria sim. Porque Jesus disse que a alegria que Ele daria, né, que o Espírito Santo daria, o mundo jamais poderia tirar. Mas haverá momentos sim de tristeza. Haverá momentos que nós vamos estar assim, cabisbaixos, né, contemplativos, pensativos. Mas tenhamos esse entendimento. O Senhor está em nosso meio. O Senhor está conosco. Ele estará sempre ministrando aos nossos corações a sua paz. Então alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Depois de provarem da paz, veio a alegria, porque eles viram o Senhor. O Senhor já havia ministrado, né? Eles viram o Senhor e agora o entendimento deles foram aberto para as Escrituras. Então foi uma alegria completa. A alegria que o Senhor nos dá, irmãos, é uma alegria completa. É uma alegria completa. Não é uma alegria momentânea, passageira, mas é uma alegria completa. Que nós possamos sair daqui essa noite com o consolo das Escrituras. O príncipe da paz venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo. Assim, sendo assim, podemos contemplar a glória do Senhor revelada nas Escrituras. Agora nós vamos ver aqui um segundo perigo. Esse é mais interno. Nós vimos aqui um perigo externo, né? O medo de sair, o medo, né, de expor a cara. Agora nós vamos ver aqui na pessoa de Tomé um outro medo. Diz assim o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só o perigo, irmãos. De modo algum acreditarei. Agora você imagina uma pessoa andando com o Senhor Jesus 3 anos,
não é isso? 3 anos de ministério, e os discípulos caminharam esses 3 anos, e aqui diz que Tomé manifestou essa fraqueza, essa incredulidade. E a incredulidade é um perigo, irmão, porque ela pode ser uma pequena semente, ela vem assim, sutilmente, ela não vem assim, logo de cara. Às vezes a incredulidade, ela se mostra num pensamento, numa frase que nós dizemos, e sem querer nós estamos manifestando, muitas das vezes inconscientemente, incredulidade. Eu já tive esses momentos de incredulidade, e eu creio que os irmãos também. E Tomé não foi diferente. Aqui diz que ele duvidou dos seus discípulos, seus condiscípulos, né? De ver o Senhor. Os discípulos chegaram para ele, porque ele não estava presente na primeira reunião, ele faltou o culto. Está vendo o perigo de faltar o culto? No primeiro culto, estavam os 10 discípulos, né? Um já havia morrido. Estavam os 10 discípulos. E tinha faltado quem? Tomé. Então, no primeiro culto, Jesus apareceu, eles se alegraram, houve ministração de paz, é isso? Houve comissionamento, mas Tomé não estava presente. Então, está vendo como é sutil? Às vezes você fica em casa, eu não vou dizer, irmãos, que, não vou ser aqui radical, né? Não vou radicalizar, não vou espiritualizar tudo, mas muitas das vezes, eu mesmo pessoalmente já tive essa tentação, desânimo. E eu não vou aqui constranger ninguém, mas eu creio que muitas das vezes, alguns de vocês, eu posso dizer que, não vou mentir, raríssimas vezes foram as vezes que eu faltei, mas faltei, não vou mentir, né? Tem que ser verdadeiro, né, irmão? A gente tem que ser verdadeiro. Mas muitas das vezes, a maior parte da falta ao culto, qual é a desculpa por trás? Eu vou, semana que vem eu vou, hoje eu não vou não. Da onde vem essa voz? Alguém pode arriscar? Essa voz é de Deus que vem lá no interior? Vai para a igreja hoje não, fica em casa. É de Deus essa voz? 100% que não é. Isso eu posso afirmar, dentro das Escrituras, 100% que não é. É uma voz maligna. E muitos, por darem ouvidos a essa voz, hoje estão no mundo. Porque um abismo chama outro abismo. Aí você vai faltando hoje. Aí chega a semana que vem, você vem. Aí vem 1, falta 3. Vem 3, falta 5. Vem 5, falta 10. Está vendo a proporção? Daqui a pouco, ou está um desviado dentro da igreja, ou um desviado lá fora. Tomé teve essa manifestação de incredulidade porque ele faltou o primeiro culto. Qual foi o primeiro culto? Esse que nós lemos anterior, quando Jesus ministrou a paz. Aí ele manifestou a incredulidade das palavras, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio de fé, como é que eu vou manifestar fé? Com as palavras de fé. Quer saber se você está com credulidade ou está com fé? Pega o celular, grave durante o dia ou durante a semana, às vezes que você conversa com alguém, às vezes que você ministra para alguém, aí você vai ver, poxa, eu não estava com a cabeça que eu falei essa coisa. Você vai ver como nós manifestamos, muitas das vezes, incredulidade. E Tomé manifestou, ele foi enfático aqui quando ele disse, de modo algum acreditarei. Só que o Senhor da igreja ouviu. O Cristo ressurreto estava presente. Tomé não viu o Senhor, mas o Senhor estava vendo Tomé.
E o que aconteceu? Passado 8 dias, veio o segundo culto, versículo 26. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, ou seja, os 10, e Tomé, aí Tomé veio, né? Tomé com eles, estando as portas trancadas, aqui, mais uma vez, medo agora estava, mais uma vez, ainda receosos, embora receberam a ministração, receberam a paz, mas estavam ainda receosos. E diz o quê? Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Mais uma vez, olha só, foi preciso o Senhor ministrar 3 vezes. Muitas das vezes será assim na nossa vida, nós vamos ouvir esta palavra até o nosso último dia: paz seja convosco, porque ainda nós estamos nesse corpo mortal. E diz aqui, e logo, olha só, e logo o Senhor se dirigiu a quem? A Tomé. Agora eu vou àquele ali, ó, eu vou no incrédulo. Aí o que o Senhor diz? Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe do lado. Aí recebe uma repreensão. Qual foi a repreensão? Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Foi preciso ele ter uma repreensão, irmãos. Então vai ser assim sempre na nossa vida. Toda vez uma manifestação de incredulidade, nós ouviremos: seu incrédulo. Eu te chamei para a fé, para uma caminhada de fé. Eu já fui muito repreendido também, irmãos. Já fui muito repreendido. E você também será. Todos nós seremos em alguma medida. Mas bem-aventurado é quando nós recebemos essa bendita repreensão. Isso é o sinal de quê? Da graça de Deus. Porque o Senhor ministrou também paz a Tomé. A paz não foi somente para os discípulos ali, os 10, mas foi para Tomé. Tomé precisava também dessa ministração. Paz seja convosco. Mas vamos ter isso em mente. Se for necessário, o Senhor irá nos corrigir. Então, fujamos dos laços de Satanás. Lá em Hebreus 3:12, diz assim a palavra de Deus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha só a repreensão das Escrituras. Agora, o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, está repreendendo aqueles hebreus que estavam sendo tentados a voltar atrás, a voltarem ao judaísmo, a voltar àquela vida velha, porque eles estavam incrédulos, uma parte deles estava incrédulos. E o Senhor aqui, na pessoa do Espírito Santo, repreende aquela igreja e também a nós, porque toda a Escritura é inspirada por Deus para a nossa admoestação, para a nossa disciplina, para nos repreender, não é isso? Para nos corrigir. Porque o pai vai corrigir o filho que ama, não é isso? Se não temos correção, é porque nós não somos filhos. E como é que Deus nos corrige? Muitas das vezes é no sofrimento, muitas das vezes é na dor, muitas das vezes é na lágrima, mas a maior parte é através das Escrituras, através desse livro aqui, irmãos, que Deus vai nos corrigir. E graças a Deus, todas as vezes que nós recebemos uma correção do Senhor, quando você for corrigido pelo Senhor, seja através da ministração da pregação, seja através da leitura das Escrituras, seja através do sofrimento,
Vamos agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me vendo como filho, e eu recebo, Senhor, essa repreensão severa. Isso mostra o amor paterno. Aqui o Espírito Santo corrigiu os hebreus, e ele fala: tende cuidado, irmãos. Tomé não teve esse cuidado. Tomé duvidou da presença do Senhor. Tomé realmente não creu. Foi preciso o Senhor pessoalmente se manifestar a ele. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos um bem-aventurado, irmãos. Todos nós aqui somos um bem-aventurado, porque nós não estávamos lá quando o Senhor se manifestou aos discípulos visivelmente, mas hoje nós podemos ver o Senhor manifesto nas Escrituras, e os nossos olhos são abertos, e nós podemos contemplar o Senhor e agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu sei que é difícil nós dizermos um muito obrigado quando tudo está mal, mas mesmo assim, irmãos, vamos ter um coração grato, vamos procurar vigiar o nosso coração, porque nós vemos aqui esses dois perigos, esses dois inimigos. Um é mais visível, né? É mais fácil de detectar uma perseguição, muitas das vezes no trabalho, por sermos crentes. Quem aqui já não foi perseguido por ser crente? Você é crente, nada, não sei o quê. E começa as pessoas a duvidar de nós. Mas que nós possamos ter isso em mente no nosso coração. O Senhor está vigiando a nossa alma. O Senhor está nos guardando. O Senhor está nos preservando. Então eu concluo, irmão, dizendo que a vida cristã é uma caminhada de desafios constantes. Será sempre assim, irmãos. Desafios. Foi para os discípulos. Eles tiveram que superar esses desafios, né? O medo, né? O perigo externo e o maior de todos, o perigo interno. Esse que é invisível. Ninguém consegue ver aqui, irmãos, o coração. Mas nós temos muitos inimigos aqui, guerreando com a nossa alma, querendo fazer o quê? Nos afastar da presença do Senhor, irmãos. Porque hoje em dia, né, houve uma multiplicação dos desigrejados, daquelas pessoas que dizem assim: é uma mentira, isso é uma mentira do inferno, irmãos. Você não precisa de uma igreja local. Você pode adorar a Deus em casa. Há muitos anos atrás, dentro da minha parentela, né, eu vi essa voz satânica. E hoje eu vejo a vida dessas pessoas e vejo que o inimigo realmente ganhou campo, porque veio com essa mentira: eu posso servir a Deus à minha maneira. Só uma maneira de servir a Deus é de acordo com a vontade dele revelada nas Escrituras. É isso. Tomé achava que podia servir a Deus à maneira dele. Faltou o culto, mas quando foi no culto seguinte, ele foi repreendido. E nós, irmãos, o que nós vamos esperar? Então há inimigos externos e internos. O cristão está nessa caminhada e constantemente está sendo desafiado pelos intensos ataques, tanto de fora quanto de dentro do seu coração. O Senhor nos chama a olharmos para o túmulo vazio. O túmulo está vazio, irmãos. Vamos nos alegrar. O Senhor já não está mais naquele túmulo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, irmãos. Então há motivo para nós vencermos o medo. Há motivos para nós vencermos a incredulidade. Porque se a incredulidade prevalecer, saiba com certeza, nós já estamos afastados, já estamos desanimados e longe da presença do Senhor. Quantas pessoas você conhece que estão desviados por darem ouvidos a essa voz, né? Como Tomé escutou essa voz,
de faltar o culto, e depois os discípulos foram falar para ele, o culto foi uma bênção, nós vimos o Senhor. São mentirosos. Eu tenho que tocar lá onde ele recebeu a lançada, eu tenho que ver o dedo de lá, tocar. Será que nós temos que esperar isso? Uma repreensão severa? Então, o Senhor nos chama a olharmos para o túmulo vazio e nos convida a recebermos da sua gloriosa paz. Então, tenha paz. O príncipe da paz está vivo. Tenha esperança, pois Ele está em nosso meio, nos assistindo e nos dando da sua alegria. Então vamos manifestar a esperança, irmãos. Vamos manifestar essa alegria. O culto é para Deus. Nós estamos aqui celebrando o Senhor. Nós estamos aqui nos alegrando do Senhor. Nós cantamos aqui, não é isso? Que o túmulo está vazio. Cantamos aqui sobre o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O príncipe da paz está aqui em nosso meio essa noite. Se você entrou aqui triste, cabisbaixo, desanimado, pensando o seu problema, achando que você, por suas forças, vai resolver esse problema, não vai. Isso é mentira de Satanás. Eu não tenho poder nenhum para resolver nada. Eu não resolvo nada, irmão. Eu sou um homem, eu sou pecador, eu sou falho. Você também é igual a mim. Todos nós aqui estamos nivelados. Uma vez em Cristo, o Senhor nos nivelou todos iguais. Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Nos rendamos ao Senhor, ao príncipe da paz. Então Ele está nos assistindo e nos dando da sua alegria. Alegre-se, o Senhor deu do seu Espírito, que nos capacita e nos ilumina. Então você já foi ministrado, você já viu o Senhor, agora o Senhor quer que você cumpra o propósito dEle para a sua vida. Vá e leve dessa paz a outros, que nós possamos fazer isso no seio da nossa família. É isso que é o nosso ambiente número 1, é os nossos entes queridos. Então, leve essa paz ao seu parente, leve essa paz àquela pessoa mais próxima e diga, jovem, ou senhor, ou senhora, você sabia que o túmulo já está vazio? Ele vai se espantar, que túmulo vazio? O túmulo do nosso Deus, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e Ele está aqui para te dar da salvação, da libertação, da graça. Então o túmulo está vazio, a morte foi vencida, o acesso a Cristo está liberado por meio do seu sangue, portanto não há espaço para prisões, irmãos. Muitos de nós aqui já estamos em prisões, em alguma prisão. Pode ser uma prisão espiritual. O medo é uma prisão. O desânimo pode ser uma prisão. A incredulidade pode ser uma prisão. E coloque a sua prisão aí. Você está aprisionado, mas muitas das vezes você não quer admitir que é um escravo dessa prisão. Mas Jesus está aqui para abrir as cadeias essa noite. Ele está aqui vivo, ressurreto, glorioso, para te tirar dessa prisão, para te dar da alegria, para te dar da paz dele e para depois te comissionar, para abrir o seu entendimento. Então, tenha acesso. A inércia foi vencida. Atentemos para o propósito da graça do Evangelho. Então o tema é esse. Calma, há esperança. Então o Cristo vivo, o Cristo da esperança, né? Aquele que traz esperança está aqui essa noite. Então
saia daqui essa noite com essa esperança, a esperança do Cristo ressurreto, a esperança de um dia estar com Ele na glória, e somente por meio dEle, não é por meio da religião, mas sim somente por causa do sangue dEle, porque aqui Ele já apareceu ressurreto, já foi assunto aos céus, mas um dia Ele voltará em glória, para nos levar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus e Pai, por esse culto, Senhor, maravilhoso, qual nós passamos aqui, Senhor, essa noite, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, quando o Senhor falou aos nossos corações, Senhor, ó Deus, porque muitas das vezes, Senhor, nós nos sentimos assim, Senhor, sob prisões, Senhor, prisões externas, prisões internas, Senhor Deus e Pai. Ó Deus e Pai, são perigos, ó Deus e Pai, constantes que nós enfrentamos diariamente, Senhor. Mas essa noite o Senhor nos chama para fora, para sairmos desta prisão, Senhor. Ó Deus, porque nós podemos contemplar o Senhor nas Escrituras, ó Pai. Podemos contemplar o Senhor, Pai amado, lendo as Escrituras. Podemos ver o Senhor ressurreto, lendo as Escrituras, ó Pai. Que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração, Senhor. Que o Senhor coloque, Senhor, meu Deus e meu Pai, esse desejo constantemente em nosso coração, Senhor Deus e Pai, de lermos as Escrituras, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor, para que possamos contemplar o Senhor, Pai, porque só o Senhor, Pai amado ressurreto, é o que pode ministrar o nosso coração paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os irmãos nessa noite, Senhor, visita, Senhor, os irmãos que estão encarcerados, em prisões que muitas das vezes eles nem sabem, meu Deus e meu Pai, que estão debaixo de uma prisão, de um tacão, Senhor, ó Deus e Pai, mas que nessa noite eles possam sair daqui, Senhor, ó, com essas cadeias, Senhor, arrebentadas, livres, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia da sua igreja, Senhor. Abençoa as famílias dos irmãos aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, salva, Senhor, as famílias dos irmãos aqui, Senhor. Que o Senhor venha se revelar a cada um aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha falar aqui nessa noite, Senhor, poderosamente, Senhor, ao sair daqui, Senhor, que a palavra do Senhor possa acompanhar os irmãos, Senhor. Ó Deus, nos dê uma noite de paz, Senhor, uma noite abençoado na Tua presença, Senhor, uma noite guardado, Senhor, protegido, Senhor, pela Sua gloriosa mão, Senhor, essa mão que nos sustenta, essa mão que nos acalenta, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, dá-nos uma noite abençoada na Tua presença, Senhor, e nos tira, Senhor, dos cárceres, meu Deus. Abre as nossas prisões, Senhor, pois o Senhor nos chamou para a liberdade plena, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluias.